Boa tarde já, né, minha gente? Eu prometo que eu vou ser breve. E eu queria saber quantas pessoas tinha aqui representando a vigilância epidemiológica do município. Ótimo. Que a gente agora vai conversar um pouquinho, né, sobre a vigilância das intoxicações, né, que é uma grave de notificação promissória e que é monitorado pela vigilância epidemiológica. Então, como um dos objetivos da vigilância, a gente tem a proteção à saúde, a prevenção de doenças e agravos e a redução da vulnerabilidade e dos riscos à saúde. Então, um dos instrumentos para se praticar a vigilância é através da notificação. E a notificação, eu gosto de dizer que considerar ela como o primeiro passo da linha de cuidado. Porque é através dela que a gente gera informação para a tomada de decisão e o planejamento de ações. Eu sei que são várias fichas, vários agravos, né? São fichas um pouco cansativas, são fichas, inclusive, que de intoxicação é muito antiga, é uma ficha desde 2005, a mesma ficha. Mas, assim, aquele dado, ele vai gerar uma informação e a gente pode considerar que ela pode ser uma vítima, uma pessoa, né? E não apenas um número. E, dentre os requisitos mínimos para a implantação do VESPEA nos municípios, a gente tem, né, a elaboração do plano de ação do VESPEA, a formação de um grupo de trabalho com estrutura similar, né, para o processo de trabalho, e um dos pontos para a implantação do VESPEA é a questão da notificação de casos de intoxicação por agrotóxico pelo município. E aí é sobre isso. Na pasta de vocês tem uma ficha de notificação de intoxicação. E quem não tiver, eles vão estar passando para entregar. Quem não tiver, levanta a mão, ela vai passar para entregar a ficha, certo? Então, um dos critérios, né, para ser considerado implantado o VESPEA no município é ter notificação de intoxicação exógena. E aí, a intoxicação exógena é uma grave que ela perpassa por várias áreas. Então, não é uma área só que vai estar fazendo esse monitoramento. Então, a gente tem a vigilância ambiental, a vigilância do trabalhador e a vigilância epidemiológica. Então, a intoxicação ela perpassa por essas três vigilâncias. E aqui no estado a gente tem feito um trabalho conjunto muito bom que tem gerado resultado, que eu acho que provavelmente vocês receberam, né? Que é fazer a análise de completude e consistência dessas fichas, né, de intoxicação e está encaminhando para o município para ele fazer essa regularização, onde a saúde do trabalhador faz a análise relacionada às intoxicações relacionadas ao trabalho. Então, por quê? Se for relacionado ao trabalho, por que não tem ocupação? Por que não tem outros campos que não estão sendo preenchidos na ficha que são relacionados ao trabalho? A ambiental está fazendo análise relacionada aos agrotóxicos, voltada especificamente das intoxicações por agrotóxico. E a epidemiológica está fazendo o resto da análise da ficha, né, principalmente como as intoxicações aqui estão dentro também das não transmissíveis. Então, a gente faz muito a relação dela com as tentativas de suicídio, que também é outra grave de notificação, né, na ficha de violência. Então, é um trabalho que vem sendo feito em conjunto aqui no estado, entre as três áreas, onde bimestralmente a gente faz o congelamento desse banco, cada área avalia a sua parte, né, da ficha, e a gente coloca no drive e encaminha para o município para ele estar fazendo essas notificações, porque muitas vezes tem um agente que não foi colocado, está lá ignorado ou em branco, porém pode ser um agrotóxico, pode ser uma intoxicação que não foi investigada e não foi concluída que foi intoxicação por agrotóxico. E aí os municípios prioritários inicialmente eram 13, né, que eram esses 13 que a gente trabalhava, que aí o estado incluiu ainda Maceió e Arapiraca, e hoje foram incluídos mais 10, né? Então, ao total, são 23 municípios prioritários hoje, né? 23 municípios prioritários para a implantação do VESPEA, em todos os estados aqui. E aí, vamos falar em relação à notificação. Não é uma coisa nova, já
notificação compulsória. E ela deve ser notificada em até 7 dias após o conhecimento do caso. Ela é obrigatória para médicos, profissionais de saúde e responsáveis, seja ele pelos estabelecimentos públicos ou privados. E o que são as intoxicações, né? As intoxicações, elas são um conjunto de efeitos nocivos que são causados no organismo quando o indivíduo ele entra em contato com um agente tóxico. E aí esse agente tóxico pode ser variado. E também as manifestações podem ser clínicas ou laboratoriais. E aí tem uma gama de sintomas, sinais e sintomas, que a gente não pode fechar um quadro clínico específico. Aí a gente tem cefaleia, dor no estômago, vômito, dor de cabeça, exantema, enfim, são vários. Então a gente tem que ter aquele olhar de o paciente chega, às vezes acha que é uma virose, uma coisa que é um sintoma clínico, né, que pode ser compatível com uma intoxicação. Então é o município ter aquele olhar de, será que pode ser, é um trabalhador rural, trabalha com agrotóxico, será que não pode ser uma intoxicação? Então pegar esse caso e investigar. E aí, as notificações, né, são feitas na ficha que vocês receberam de intoxicação e são registradas no SINAM, que é o Sistema de Informação de Graves de Notificação. E aí, a partir do tabuinho, a gente pega e faz a tabulação, gera os perfis e traça, né, o perfil daquela população. E aí, não dá para a gente falar da ficha inteira aqui, né, porque senão seria uma capacitação. Mas aí a gente vai focar em alguns pontos, né, para vocês, relacionados principalmente ao agrotóxico. E aí, um campo muito importante, né, que a gente precisa que ele esteja preenchido para a gente identificar se é um agrotóxico ou não, é o campo 49 da ficha. Vocês podem olhar aí na ficha que vocês receberam, que é o grupo do agente tóxico, certo? Então, tem vários agentes e considerados agrotóxicos, né, pelo Ministério. A gente tem esses 5, que é agrotóxico de uso agrícola, né, que são aqueles utilizados que alteram flora e fauna, temos herbicidas, fungicidas, fuicidas. Agrotóxico de uso doméstico são aqueles utilizados no nosso ambiente domiciliar para eliminar alguns seres indesejados, né? Aí a gente tem SBP, Baygon, Raid. Agrotóxico de uso de saúde pública. Temos os carros fumacê e também, quando foi feita na pandemia, a pulverização de ambientes públicos. Os raticidas, que também é um agrotóxico de uso doméstico, mas ele tem a classificação dele específica, principalmente pela relação com as tentativas de suicídio, onde são utilizados muito o chumbinho. E os produtos de uso veterinário, que aí, né, dentro da classificação pelo manual, entram também tanto o embelezamento quanto os produtos, né, veterinários mesmo, utilizados em animais. E aí, o que eu queria destacar também nesse campo é que aqui no estado a gente tem o INVIG. Vocês conhecem o INVIG, que é o incentivo financeiro, o fortalecimento da vigilância dos 102 municípios, e ele é composto por 30 indicadores. Desses 30, 2 são relacionados às intoxicações, que é identificação do grupo do agente tóxico, né? Então, no mínimo 80% dos casos eles têm que estar com o grupo do agente tóxico identificado, e o encerramento oportuno desses casos. Então, os casos eles têm que ser encerrados no prazo de 180 dias, que é o prazo das intoxicações. Outro campo, né, interessante que a gente pode tratar aqui, relacionado aos agrotóxicos, é que a gente vê muito ignorado esse campo. Se não foi um agrotóxico, então esses outros campos eles precisam estar preenchidos. Como? Não se aplica. Se foi um medicamento, a gente preenche como não se aplica. Mas a gente ainda vê muito ignorado ou em branco. Informação ignorada não diz nada pra gente, né? E em branco piorou. Aí a gente não sabe o que foi realmente. Então, aí a gente tem o campo 51. Se foi um agrotóxico, qual foi a finalidade de utilização? Né? Inseticida é para prevenção e controle de insetos. Herbicidas destinados a controle de ervas daninhas. Os carrapaticidas, né, que é o controle de carrapatos. Os destinados, os raticidas que são contra roedores, né, que os exemplos é o chumbinho. E os fungicidas, que destroem ou inibem a ação de fungos. Então, se lá no agente tóxico no campo 49 não foi preenchido com nenhum agrotóxico, o importante é que esse campo também seja preenchido ou não se aplica ou com alguma informação. Agora, se foi o agrotóxico,
preciso saber se essas outras informações estão também completas. Por isso que a gente tem feito também esse trabalho em conjunto com a ambiental e Celeste. Outro campo importante é qual é a atividade exercida, né? Se a pessoa estava utilizando agrotóxico, que atividade ela estava exercendo durante essa utilização. E o campo 53, que se foi um agrotóxico de uso agrícola, qual foi a cultura e lavoura utilizada. Aí aqui tem alguns exemplos, né, de fotografias de diluição, né, de agrotóxico, pulverização, desinsetização, tratamento de sementes, colheita, produção e formulação, né, armazenagem e transporte. Então, tudo isso aqui pode causar uma intoxicação, né, a depender do manuseio e como aquele indivíduo está usando esse agrotóxico. Outra informação importantíssima, né, das intoxicações, que como eu falei, também é indicador de INVIG, é o encerramento oportuno dos casos notificados de intoxicação. Então, a intoxicação ela tem 180 dias para ser investigada, ou seja, tempo, são 6 meses para investigar aquele caso. Então, ele deve ser notificado na suspeita, não só na confirmação. Então, cabe a vigilância do município de residência investigar depois se foi realmente ou não uma intoxicação. E aí, para ser considerado investigado oportunamente, a gente tem que estar preenchido a classificação final, né, o campo 65 e o campo 71, que é a data de encerramento. E quais são essas classificações? Intoxicação confirmada é aquela que é confirmada, seja por critério clínico ou laboratorial, que na maioria das vezes é realmente um critério clínico. Só exposição é quando, por exemplo, o indivíduo ele entra em contato, mas ele não teve o sintoma de intoxicação. Vou exemplificar. No caso aqui, teve um derramamento de petróleo, né, nas praias e tiveram vários voluntários que foram fazer essa retirada, essa limpeza das praias. Então, para o controle de intoxicação, alguns tiveram sintomas, então foram notificados como intoxicação. Agora, outros tiveram contato, mas não tiveram manifestações, mas eles foram monitorados por um certo tempo para ver se desenvolveram intoxicação ou não. Então, eles foram somente expostos. Reações adversas são aquelas que a gente encontra na bula, né, que são esperadas, porém desejadas. Outro diagnóstico, se não contemplar nenhum desses, e síndrome de abstinência, que é quando há uma interrupção abrupta no uso de alguma substância. Outra informação importantíssima para a gente identificar se está havendo repetição nos casos de intoxicação é a classificação final. É o tipo de exposição, na verdade. Então, a gente tem vários tipos de exposição. Uma delas é a aguda única, né, que é aquela que o indivíduo ele entra em contato com um agente tóxico e no período de 24 horas ele tem alguma manifestação. A aguda repetida é quando o indivíduo ele entra em contato com o mesmo agente tóxico no período de 15 dias e ele tem mais de uma vez essa repetição, essa manifestação. Crônica é a mais difícil de ser identificada e é geralmente a que os trabalhadores rurais apresentam. Porque ele geralmente não vai ter uma manifestação. Ele está em contato ali todo dia, ou com certa frequência, com o tipo de agente tóxico, né, com o agrotóxico, e o organismo dele não reage. Então, é uma intoxicação crônica. Mas se for fazer um exame laboratorial, com certeza ele vai ter algum tipo de alteração. E a aguda sobrecrônica é justamente, por exemplo, esse indivíduo, ele está acostumado com um certo tipo de agrotóxico, uma marca tal e uma dosagem tal. E um certo dia ele tem um contato com uma dose maior ou com outro tipo de agrotóxico e ele tem uma manifestação exacerbada. Aí a gente considera a aguda sobrecrônica. E aí, eu trouxe só alguns campos para vocês, já fiz para se atentarem mais, né, principalmente relacionado aos agrotóxicos. E aí vem a questão da vigilância. A gente está muito acostumado com a vigilância passiva, que é aquela vigilância que o indivíduo chega, o paciente chega, diz para o profissional os sinais e os sintomas, o que ele está sentindo, e o profissional identifica, é compatível com um agravo tal, e notifica. Mas a gente precisa sair um pouquinho da caixinha, né, da vigilância passiva e exercer a vigilância ativa, que é aquela
que a gente vai atrás do paciente, atrás de informação. Então, a gente tem alguns profissionais que são os agentes comunitários de saúde que estão todo dia em contato nas casas. Eles sabem o que acontece, sabem que tipo de cultura, sabem que tipo de lavoura tem naquelas casas. Então, ele pode ser um grande parceiro para o profissional que está ali na ponta, para passar a informação, notificar, investigar e saber, né, se está acontecendo algum caso de intoxicação ali dentro daquela comunidade. E aí, para a questão da notificação e da vigilância realmente funcionar, é um trabalho integrado, né? Então, a vigilância ela não trabalha só. A gente precisa da ponta, dos hospitais, das UPAs que realizam a notificação. A gente precisa do olhar da vigilância ambiental, da vigilância do trabalhador, né? Importantíssimo, né? Para identificar esses trabalhadores que estão em contato com esses agrotóxicos. A vigilância epidemiológica e a atenção primária. Então, é importante que o município estabeleça um fluxo, né, que trabalhe de forma integrada, porque sozinha a vigilância não consegue muita coisa. E aí eu vou mostrar para vocês um perfil das intoxicações no estado. Tem ajudado um pouco nas discussões da VESPEA, principalmente também para pensar as ações de saúde do trabalhador, que aí a gente identifica que tem um período que tem um risco maior de exposição e também apoia na definição, consegue perceber um período aí de maior uso. Então isso pode apoiar, aí fica só uma sugestão também de tentar juntar, né? Suicídio, homicídio, tentativa de aborto de um lado e as outras do outro, assim, porque aí a gente consegue ir identificando se tem a ver com a colheita do milho, da soja, da cana, enfim. Aí a gente consegue observar um padrão, talvez ajude na discussão. Obrigada, muito foda. Porque assim, porque é um tipo de violência, se for. E aí a área que faz a avaliação da violência muitas vezes não tem acesso à área da intoxicação. Então é preciso realmente que ela esteja notificada em outra ficha para que a pessoa que faz essa análise, faz esse perfil, ela consiga ter esse conhecimento e esse olhar relacionado à violência. Alguns municípios aqui, como Arapiraca e Maceió, acho que no HGE, eles utilizam o mesmo número da notificação, tanto para a ficha de violência quanto a intoxicação, quando é a mesma relação. Porque quando a gente vai procurar intoxicação por tentativa de suicídio, por exemplo, a gente já abre as duas fichas, então fica mais fácil da gente visualizar. O resto da análise da ficha, né, principalmente como as intoxicações aqui estão dentro também das não transmissíveis, então a gente faz muito a relação dela com as tentativas de suicídio, que também é outro agravo de notificação, né, na ficha de violência. Então é um trabalho que vem sendo feito em conjunto aqui no estado, entre as três áreas, onde bimestralmente a gente faz o congelamento